Vamos lá? 1 Reis, capítulo 17. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus da provisão sobrenatural. Eu não sou leviano de prometer o que Deus não promete. Deixa eu subir aqui um pouquinho porque está mostrando minha pança. Eu não sou leviano de prometer aquilo que Deus nunca prometeu. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar pra vocês, vocês terão riquezas, vocês terão carro zero, vocês terão uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer pipi, porque pequeno não, como é que é? Pepino? Pinico. Pepino não, pinico não tinha ali, eu não posso falar essas coisas. Mas eu posso afirmar, dizendo pra vocês que se eu estiver mentindo que eu perca a minha salvação, que o Senhor Jesus, Ele tem o poder de prover sobrenaturalmente na vida daqueles que creem, na vida daqueles que são filhos. Isso eu posso afirmar, porque isso a Bíblia diz. Então eu estou aqui hoje, como profeta do Senhor, com toda a humildade e glorificando a Deus pela honra que Ele me dá, para dizer para vocês, meus queridos, para que o plano de Deus na vida de vocês se cumpra, tudo o que você precisa em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, de sabedoria, de paciência, de condição, de saúde, tudo será suprido para que o plano de Deus se cumpra na sua vida, na vida do filho que obedece ao Senhor, do que foge do pecado e o que tem o amor de Deus derramado no coração. Você ouviu o que eu falei agora? Eu poderia parar o ao vivo aqui, que a palavra já tinha sido dada, que a mensagem já tinha sido dada. Vou falar de novo, tudo o que você precisa, não importa qual seja a área área emocional, seja a área espiritual, seja no físico, seja na área financeira, seja nas suas condições físicas, na sua sabedoria, seja no que falar, como falar, para quem falar, quando falar, todas as suas necessidades para que o plano de Deus se cumpra na sua vida serão supridos sobrenaturalmente, se preciso for por Deus. Isso é garantia. E eu quero ler aqui com vocês algumas palavras, tá? Hoje eu vou fazer diferente, normalmente eu faço pregação expositiva, hoje vai ser um pouco temática, usando a exposição, mas eu vou usar vários textos, tá? Eu quero ler para vocês, começar para vocês em 1 Reis capítulo 17. Vamos lá, 1 Reis capítulo 17. Eu acho que o áudio tá bom, acho que a imagem tá boa, então vamos que o Senhor nos acompanha. 1 Reis 17 diz assim: Então Elias, o Tisbita é porque ele era dessa cidade aqui que hoje não se sabe onde é. Eu não encontrei nenhuma referência geográfica com certeza na internet, fica tudo meio que na dúvida. Mas Elias, o Tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva Nossa, por que quando eu começo a falar dá engasga? Perante cuja fase estou. Eu tô engasgando, cara. Passou. Vamos de novo. Tô velho, é idade, gargantinha. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, não segundo a minha palavra. Os profetas, eles traziam a palavra para si, dizendo segundo a minha palavra, porque quando um profeta fala, o que subentende-se é que ele está falando, Deus está usando a boca dele para falar. Então hoje em dia a gente vê muita gente que para tentar forçar esse tipo de autoridade, a pessoa fala o que? Eis que sou Deus e digo. E a Bíblia diz para nós julgarmos a profecia, não o profeta, tá? Porque julgar pessoas no sentido de condenar é problema de Deus, não é seu. Mas ele diz para julgarmos as profecias, para julgar o que a pessoa fala. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo, estava pregando numa igreja, e como vocês já sabem, já faz quase 5 anos que eu vivo da fé, eu e Elinéia. Quando eu digo eu, não sou eu, a Elinéia tá junto, tá? Somos uma só carne. Para não ficar os mimizentos que falam assim, ai, você fala só de você e não fala da Elinéia. Marmota peluda, a Elinéia e eu somos uma só carne. E ela também parou junto comigo, e o meu ministério é junto com ela. Ele chegou pra mim no final do culto e falou assim: Eis que sou Deus e digo, você em breve viverá da fé. Aí eu falei: ô profeta, faz já 4 anos que eu vivo da fé. Aí ao invés dele admitir que ele tinha falado da carne,
Ele virou e falou assim, tá vendo? É confirmação da minha palavra. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Mas aqui no caso, era o próprio Deus falando sim. Existem profetas hoje, tá? Antes que você ache que não, mas existem muitos profetas hoje. Infelizmente nem todos que se dizem profetas são, mas existem sim. Não haverá chuva. Por que Deus disse isso? Porque Acabe, casado com Jezabel, era um rei filho da égua. Você já ouviu falar sobre isso? Filho da égua. Ele era péssimo. Ele era horroroso. Ele era banana. Ele era bunda mole. A Jezabel montava nas costas dele. A Jezabel era malvada. A Jezabel era usada pelo diabo. Tanto que existe hoje demônios que levam o nome de Jezabel. Eu não quero entrar em demonologia porque eu não estou afim de falar disso, mas Jezabel é um princípio de mulher que quer tomar o comando daquilo que não é de Deus para a vida dela, com sensualidade, com astúcia, com engano, sabe? Jezabel é um sinônimo da maquiagem que seduz, para enganar. Não tô falando que maquiagem tem problema, nenhum problema. Uma espécie de máscara. Né? Não é uma máscara, mas ela usa de atributos de engano para enfeitiçar as pessoas. Então Acabe era um rei enfeitiçado, ele não era servo do Senhor. Então por isso Deus trouxe juízo. Interessante aqui que você vê só um parêntese, que existe uma consequência muito grave para você que vive debaixo de uma liderança desonesta, tá? O povo de Israel, quando ele tinha um líder que servia a Deus, eles encontravam paz. Mas quando eles tinham um líder que era um safado, um asqueroso como Acabe, o povo colhia, inclusive aqui, ó, Deus fez de propósito um período de seca e fome para tratar o povo que estava afastado, por consequência do afastamento do rei. Então, quando você vai considerar alguém como seu líder, né, uma pessoa que você segue, uma pessoa que você ouve, por exemplo, vocês estão agora me ouvindo, vocês estão bebendo da fonte que é derramada na minha vida. Jesus diz que aquele que crê nele do interior fluirão rios de água viva. Então, eu estou falando para vocês aquilo que flui sobre mim. Então, está fluindo em mim e de mim está fluindo para vocês. Então, vocês estão bebendo da água que flui de mim. Tome muito cuidado com a água que você bebe. Tome muito cuidado. Porque se eu estiver em pecado, se eu estiver em desobediência, se eu estiver em engano, eu vou derramar em vocês água contaminada. E se você não tiver conhecimento da palavra, eu vou contaminar você. E você não vai saber disso. Por isso a preciosidade de você saber quem você ouve, saber quem você segue, saber quem é o seu pastor, quem é o seu líder, quem é a pessoa que você ouve, quem é o homem ou a mulher que você ouve. Muito cuidado, viu? Então aqui Deus trouxe uma palavra de juízo sobre o povo por causa da vida de Acabe. Mas é interessante que existe um cuidado especial na vida daqueles que são de Deus. Existe. Mesmo que você esteja, por exemplo, num país onde seja um péssimo presidente, eu não estou falando isso do Bolsonaro e não estou falando isso do Lula, isso é problema deles, eu não quero aqui falar de presidentes. Mas se você estiver num lugar onde o líder, o governador, o prefeito rouba ou não rouba, enfim, vamos dizer que estamos debaixo de uma autoridade política péssima, tá? Não estou dizendo que é, mas também não estou dizendo que não é. Fica aí, decisão sua, eu não me meto na sua decisão política. Mesmo que Deus traga juízo, porque a cobertura, eu não gosto dessa palavra, cobertura, mas por mais que a liderança seja péssima, se você for fiel, existe um cuidado especial na sua vida. E aqui a prova disso é o próprio Elias. Porque Elias diz assim, depois que veio a ele a palavra do Senhor, né, falando com Acabe, aí vem a palavra do Senhor para Elias. Então existe uma palavra de Deus de juízo para quem precisa e de cuidado para quem precisa. Deus, ele não trata todo mundo do mesmo jeito. Ai, Dani, mas você não diz sempre que ele não faz acepção de pessoas? Para a salvação. Na salvação Deus não faz acepção de pessoas, mas na santificação e na revelação de si mesmo, Deus faz sim muita acepção de pessoas. Porque ele vai se revelar para o filho que busca mais. O filho que é mais obediente, o filho que é mais interessado, o filho que se entrega mais, é o que se encontra mais. A própria palavra diz, né, vocês conhecem esse texto que eu cito sempre, de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, somente quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, para Elias a palavra de Deus é diferente. Apesar de Elias fazer parte do povo, vocês estão entendendo isso? Porque a palavra de Deus sobre o rei envolvia o povo. Seca e fome, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus, enquanto veio sobre o rei e o povo, veio outra para Elias. A palavra para o filho é uma palavra especial. E ele dizendo aqui, Elias, mas para você é o seguinte, retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
E há de ser que beberás a água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Então, o que é interessante? É normal, fala pra mim, algum de vocês que tá me assistindo já esteve andando no meio do mato, oh, que fome, o que farei para almoçar? E aí você ouve um barulho no céu, e vem, quando você olha, um corvo descendo com um pedaço de carne na boca. Eu sempre tive dúvida se essa carne já veio cozinhada, ou se essa carne veio crua e Elias cozinhou. Eu não sei, eu acho que se veio cozinhada, eu tenho certeza que não era carne mal passada, porque é um crime matar a vaca pra torrar a carne dela, pelo amor de Jesus Cristo, né? Nossa, mas enfim, eu falo isso porque aqui em casa eu gosto muito de carne, eu gosto demais, demais. E a Elinéia também, só que a Elinéia pede pra eu fazer a carne dela, parece sola de sapato de couro, de sapato de terno. A carne da Elinéia, o bagulho, se você não tiver com a obturação em dia, vai pular a tua ponte pra fora. Porque, cara, é horrível a carne que ela come. É asquerosa. Barata, sua mulher barata. A mulher barata, mulher barata. Nada a ver. Então, assim, comprar picanha pra ele, né? É perder tempo. Eu compro uma 100, faço torrada, tá feliz. Mas amém. Então os corvos trouxeram. Agora, por isso que eu tô te perguntando, isso é normal? Isso é normal? Algum de vocês já foi alimentado por corvo? Eu nunca fui. Duvido que algum de vocês tenha sido. É possível? É possível, mas nunca vi. Mas o que isso tem a ver com o que eu tô falando? Isso tem a ver que o cuidado de Deus com Elias foi um cuidado sobrenatural. Não é um cuidado natural, não é o cuidado que Deus tem com você de fazer você, por exemplo, você trabalha, tem seu salário, você tem seu comércio, você vende. Deus cuida de você, cuida, mas esse é um cuidado natural, esse é um cuidado normal, esse é um cuidado terreno. Agora, você, por exemplo, abrir e ter um dinheiro que você não imaginava, ou uma provisão que você nunca imaginava, eu tô falando do sobrenatural. Isso Deus faz na vida dos filhos. Aí agora o Ivan tá falando, alguns teólogos dizem que esse corvo se referia aos moradores do local. Gente, para. Deus, quando ele quer fazer, ele faz até mula falar, gente. Sabe por quê que você não vê mais dessas coisas acontecerem? Porque você é incrédulo. É por isso que você não vê essas coisas sobrenaturais acontecerem. Porque quando Deus quer que o plano dele se cumpra na sua vida e você não é incrédulo, o sobrenatural vai acontecer. Então você tá falando que pode vir corvo dar comida pra mim? Sim! Se Deus quiser, sim! Deus não é obrigado a seguir as leis da ciência, ele não é obrigado. Ele é todo poderoso, ele tá acima. Agora, o que Deus tem? Ele tem, eu não vou falar uma prisão, mas Deus tem, ele segue regras que ele mesmo estabeleceu. E ele não vai realizar algo sobrenatural só pelo seu bel prazer de se sentir sobrenatural, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Às vezes as pessoas querem que Deus seja o gênio da lâmpada que realiza meus desejos só para eu me sentir especial. Ele não vai fazer isso. Deus, ele não é preso aos seus caprichos infantiloides. Se no seu coração não houver incredulidade, e no seu coração... Por isso que Jesus diz, vim deixar vir as minhas criancinhas, delas é o reino dos céus. E aí ele fala, se o coração de vocês não for como o de uma criança, vocês não vão ver o reino de Deus. Por que Jesus fala para o nosso coração ser como o de uma criança? Para a gente ser infantil? É isso que Jesus está falando? Para você ser infantiloide? Para você chorar e parar de chorar com chupeta? Para você tomar mamar na mamadeira? Não é isso que Deus está falando. O que Jesus está falando é sobre a inocência. É sobre a credulidade. Se você chegar para uma criança e falar, olha, Deus disse que vai ter uma vaca voando amanhã. A criança não questiona, a criança tem certeza que amanhã a vaca voa. Então eu não estou falando para você ser idiota, mas para você não ser mais incrédulo. Creia que pode ser da parte de Deus, se for da vontade dele, para que o plano dele se cumpra, vai acontecer uma provisão sobrenatural. Eu tô falando isso, eu vivo isso todos os dias. Eu vivo isso todos os dias. Eu hoje só estou de pé porque todos os dias Deus cuida de mim sobrenaturalmente. Então eu não estou te falando de algo esquisito, eu estou te falando de algo verdadeiro. Verso 5, ele foi, Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Então olha só. O que é precursor obrigatório para o sobrenatural de Deus? A fé, lógico, a não incredulidade e a obediência. Ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne à noite e bebia do ribeiro. Eu discuti uma vez com uma moça dizendo que o veganismo era desejo de Deus. Eu não tenho nenhum problema com você ser vegano. Você pode ser vegano à vontade. Inclusive eu acho até que é mais saudável, né? Se você tiver uma boa suplementação de proteína.
Mas faz bem, né? Você ter uma alimentação muito mais natural. Só que não é pecado comer carne, como alguns queriam dizer. Por quê? Porque se fosse pecado, Deus não daria carne para Elias comer. Imagina. Ah, é pecado comer carne. E Deus faz o cara pecar? Não faz sentido. Então, vamos pensar, tá bom, gente? Ah, é pecado usar brinco, é pecado usar colar, é pecado. Pecado. Gente, você vai ver Ezequiel 16, Deus falando que ele mesmo adornou a nação de Israel como um pai coloca na filha brincos e colares. Então, o pecado não é a maquiagem, o pecado não é o colar, o pecado não é o brinco. O pecado é a motivação errada que te leva a fazer o que você está fazendo. Ah, não, eu quero ficar maquiada porque eu quero ser sensual para todo mundo ter vontade de me pegar. Você é uma lascivosa, você é uma Jezabelzinha de uma figa. Ah, não, eu quero porque eu quero ficar bonita. Beleza, que bom. Ah, não, eu quero fazer porque eu quero chegar na igreja e ser a mais rica, a mais poderosa. Eu quero que todo mundo me olhe de baixo para cima. Idiota, você é uma soberbazinha. Isso não serve só para o homem, para a mulher, né? Serve para o homem também, o homem que se acha. Mas enfim, não é o assunto de hoje. Lucas capítulo 22, verso 35. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes ou sem alparcas. Alparcas é sandália, tá? Faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam a Jesus: nada. Jesus ele está falando para os discípulos que ele tinha enviado para fazer a obra. E aí ele pergunta para os discípulos: faltou alguma coisa para vocês? E eles disseram: nada. Por que não faltou nada? Porque primeiro eles eram discípulos e porque segundo eles estavam fazendo o que Deus mandou. Eu não estou dizendo que você tem que sair para o mundo pregando evangelho. Muitas vezes esse não é o ministério que Deus tem para você. Mas quando você está debaixo da obediência de Deus, quando você é discípulo e você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, automaticamente você vai colher da provisão sobrenatural de Deus na sua vida. Você pode não ter o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. Tudo. Você hoje que está me assistindo, você está de pé hoje porque até hoje o cuidado sobrenatural de Deus não faltou. Não faltou. E eu não consigo entender por que veio desespero na minha vida e na sua vida achando que não vai dar. Sendo que até hoje deu. Por que não vai dar mais? Deus não muda. Quero mostrar para vocês aqui que interessante isso aqui, ó. Outra passagem de provisão sobrenatural da parte de Deus. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. Dracmas eram os impostos, tá? Uma dracma era uma moeda que valia um dia de serviço. Eu já disse diferente aqui porque me disseram diferente, mas eu estou corrigindo. A dracma é a moeda dada de um dia de serviço. Há outras fontes que dizem diferente, mas eu vou considerar um dia de serviço porque faz mais sentido do que cobrar, como me disseram, que eram 100 dias de serviço. Cobrar de imposto 100 dias de serviço não ia sobrar dinheiro para ninguém fazer nada, né? Se bem que o Brasil não está muito longe disso de cobrar de impostos, né? E disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: sim. E entrando na casa, Jesus lhe antecipou dizendo... só um pause. Isso aqui Jesus está falando sobre nós seguirmos as leis da terra. Eu não concordo com impostos, tá? Eu não concordo com a maioria dos impostos que são cobrados. E nós temos todo o direito de discordar, de protestar, de votar diferente. Mas você não tem direito de sonegar. É crime. Então, nós temos que andar de acordo com as regras. Nós não podemos ser desobedientes. A não ser que a regra desobedeça a palavra de Deus. Aí você desobedeça a regra. Você obedeça a palavra de Deus. Se você estiver num país, por exemplo, que vai mandar você apedrejar um homossexual, você não vai obedecer, porque primeiro lugar a vida, né? Não assassinarás. Então, se você estiver num lugar que te mandar fazer algo errado, você está no trabalho, e aí o teu chefe manda você mentir. Não minta. Não minta. Primeiro obedecer a Deus. Então, quando Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, a gente precisa pagar os impostos. Mas aí Pedro já chegou, e Jesus já sabendo, ele chega e fala assim: o que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou censos? Aí, dos filhos ou dos não filhos? Logo disse Pedro: dos não filhos. Disse Jesus: então estão livres os filhos. O que Jesus está querendo aqui dizer? Jesus está querendo dizer que as coisas dessa terra são para os habitantes dessa terra. Os filhos dessa terra, Jesus está falando aqui, ó, os filhos dessa terra são os moradores dessa terra. E os filhos do reino de Deus são os filhos de Deus. Então é como se Pedro estivesse conversando com Jesus, Jesus falando: olha, a gente não é dessa terra. Nós não deveríamos estar envolvidos com as coisas dessa terra. Mas, olha aqui, verso 27, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir.
e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, uma moeda. Toma-o e dá por mim e por ti. O que é interessante é que Jesus ele só realiza esse milagre porque há uma necessidade. Então, os milagres sobrenaturais na vida daquele que crê são para suprir alguma necessidade que está embutida não no meu prazer pessoal, mas no plano que Deus tem para mim. Então, se eu tiver uma necessidade de uma Ferrari, se essa Ferrari não estiver inclusa no plano de Deus para minha vida, Deus não tem nenhuma obrigação de suprir. Mas tudo aquilo que Deus quer e precisa para que o plano dele seja cumprido na nossa vida, aquilo se torna algo necessário. E aí Deus vai realizar o sobrenatural para que aquela necessidade seja suprida. Ele é o maior patrocinador da sua própria obra. Então quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, é necessário pagar o imposto? Sim. Então é necessário suprir essa necessidade. Então ele vai lá e fala assim, olha, Pedro pesca. E da pesca vem uma moeda na boca do peixe. Algum de vocês já pescou um peixe com uma moeda dentro? Nunca viu isso. Agora, uma coisa que já aconteceu comigo, uma vez eu pescando com meu pai, a gente pescou um peixe que tinha um outro anzol dentro dele. E aí eu fiquei tendo 2 anzóis. Mas isso não dá para pagar um imposto com anzol, né? A Jéssica, você me ajudou tanto na adolescência, nem acredito que te encontrei. Que legal, Deus abençoe. Que bom que eu pude ser uma mula usada na sua vida, mas glória a Deus por tudo. Não tem glória nenhuma para nós. Então, aqui de novo nós temos um exemplo de Pedro sendo suprido com o peixinho, com a moeda na boca, e nós temos Elias sendo suprido com o corvo trazendo carne. São 2 atitudes que não são normais. Você não vai ver normalmente um peixe com moeda dentro, e você não vai ver normalmente um pássaro trazendo carne e pão para a pessoa comer. Mas o que isso mostra? Que para cumprir o plano de Deus na sua vida, ele faz o sobrenatural real. O sobrenatural se torna real para o cumprimento da necessidade que Deus tem para que o plano dele se cumpra na sua vida. Que coisa linda! Vamos lá para Lucas capítulo 15. Mais um texto para a gente edificar nossa fé hoje. Deixa eu contar para vocês. Eu vou contar um testemunho. Atenção, esse testemunho é para a glória de Deus. Ok? Lembrei dele e é muito legal. Como Deus faz o sobrenatural para cumprir a vontade dele nessa terra, na vida dos filhos e obedientes. Tem que ter os 2. Eu nunca disse para vocês e nunca vou dizer para vocês que vocês devem me dar dinheiro. Nunca vou falar isso. Nunca. A palavra de Deus me ensina que o que eu recebi de graça, eu devo dar de graça. A minha parte é dar de graça. Vocês sempre vão receber mensagens, vocês sempre vão receber os ao vivo, vocês nunca vão pagar para assistir um culto meu. Eu não permito isso de forma alguma. Se eu for num lugar que cobra para pagar, a não ser que seja para cobrir o gasto do local, aí eu acho justo. Vai alugar um negócio, vai custar R$1.000 o negócio, divide por pessoa, a gente paga o lugar. Isso eu concordo. Agora, cobrar para enriquecer, nunca, nunca. Tenho nojo disso. Só que existem as pessoas que entendem que é da vontade de Deus que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. E ele deve ser suprido pela igreja. E a igreja aqui no caso é corpo de Cristo. Então não tem problema, tá? Não tem problema. Porque tem gente que confunde. Uma coisa é você ofertar, abençoar. Outra coisa é a pessoa cobrar que você abençoe e oferte. Aí não pode fazer isso. Então um dos irmãos chegou uma vez e falou assim, Pastor Dani, eu sou eletricista. Ele tem um trabalho, né? Ele tem um emprego e ele é a parte eletricista lá. E ele falou assim, olha, eu quero fazer com Deus um voto. Que 10% do que eu conquistar como eletricista, eu vou abençoar a tua obra. Falei, maravilha, glória a Deus. Eu não pedi, eu não obriguei, ele fez porque ele quis com Deus. Amém. Aí passou um tempo, a filhinha dele, novinha, bebezinho, naquele mês, cara, eu tô contando pra vocês um segredo, mas é da parte de Deus eu conto. Pra vocês verem como Deus supre o sobrenatural. A filhinha dele naquela semana ficou doentinha. E ela ia precisar fazer um tratamento médico. E para que ela continuasse o tratamento médico, ele precisava pagar o plano médico que ele já pagava dela. Só que naquele mês, ele não recebeu nenhum dinheiro de eletricista. Então ele, teoricamente... aliás, ele recebeu, mas o que ele recebeu foi pouco. E os 10% que ele separou era o valor
do plano médico da menina. E aí ele me mandou uma mensagem, dizendo assim, Dani, estou com os 10% separado aqui do eletricista, que eu falei pra Deus que eu ia te dar todo mês. Que eu ia te dar é uma palavra ruim, mas eu ia abençoar pra manter a obra todo mês. Só que eu preciso pra pagar o meu bebê. O que eu faço? Gente, sacanagem perguntar isso pra mim, né? Lógico que eu queria falar pra ele pagar da criança. Lógico que na hora foi a primeira coisa que eu falei, pensei comigo. Falei, mano, óbvio que você vai pagar o negócio da menina, mas não tem a menor dúvida disso. Só que antes de eu digitar pra ele no WhatsApp, veio a palavra do Senhor falando, Dani, ele fez um voto. Quando fizerdes um voto ao Senhor, cumpra. Ele fez um voto. Você não se meta no voto dele com Deus. Aí eu falei, mas como que eu vou resolver isso sem parecer que eu sou um mercenário safado, nojento, dos quais eu tenho nojo e ânsia, e eu tenho vontade de dar um soco na cara de mercenário. Eu falei, já sei, tenho uma ideia. Vou perguntar pra ele quando que vence o negócio da menininha, pra que ele abençoe e eu vou pagar pra ele o negócio da menininha resolvido. Então ele abençoa, ele cumpre o voto dele com Deus e eu vou lá e pago o mês dele, né, o mês da menininha, pra que ela, nunca que eu ia deixar ela ficar sem plano médico. Mas isso é óbvio que não. Aí eu virei pra ele e mandei uma mensagem, falei, amado, eu não vou falar o nome dele, mas ele provavelmente tá assistindo. Aí eu falei, amado, cumpra o seu voto. Você fez um voto a Deus, então cumpra, tá? Infelizmente, é até chato eu estar falando, porque, entre aspas, eu sou beneficiado dessa história. Mas cumpra. Aí ele pegou e falou assim, era o que eu estava imaginando. Aí ele foi lá e depositou os 10% do trabalho de eletricista. Aí, quando chegou na outra semana, era na quarta-feira que vencia o boleto da menininha. Eu cheguei na quarta-feira de manhã e liguei pra ele. Falei, amado, seguinte, eu tô ligando pra você porque eu quero que você me mande o boleto da menininha. Eu vou pagar isso aí agora. Deus me mandou pagar esse negócio. Aí ele virou e falou assim, não precisa, pastor, porque você não vai acreditar. Mas hoje mesmo eu fui chamado para fazer a instalação elétrica de um prédio. E eles já me pagaram adiantado R$4.000. Então ele pegou e, além dele pagar o negócio da menina, ele ainda separou mais R$400 dos 10% daquele valor. Vocês estão entendendo, velho? Então eu vi que quando há a obediência, há a provisão sobrenatural. Gente, eu chorei muito nesse dia. Porque eu tô falando isso pra vocês com muito temor. Porque eu não quero nunca que vocês achem que é necessário dar dinheiro para ter o cuidado de Deus. Não é necessário. Deus não se compra, tá? O seu dízimo não vai repreender devorador, porque devorador é um gafanhoto. Para de viajar. Essa história de deu dízimo para repreender devorador, isso é coisa de pastor safado que quer o seu dinheirinho. Se você quer saber mais sobre isso, você assista Daniel Saad Dízimo, que eu vou mostrar pra vocês a verdade do dízimo. Tá no YouTube. Então, eu chorei porque eu vi como Deus ele é fiel. Antes de ser fiel a nós, ele é fiel à promessa dele. E a promessa dele diz que ele vai suprir o sobrenatural na vida dos filhos para que o propósito dele se cumpra. É muito top isso. Vamos lá. Lucas capítulo 15. Qual é o homem dentre vocês que tendo 100 ovelhas... Eram 100 ovelhas... Qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma... não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a ache. E achando-a, põe sobre os seus ombros com alegria. E chega em casa dizendo, amigos, se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Isso aqui é uma prova de quem que é amigo de verdade. Quando você chegar com a sua vitória, quem é amigo seu de verdade vai gritar junto com você. Porque quem não é seu amigo de verdade vai olhar torto com invejinha e vai querer saber como é que você fez, qual foi o esquema, você entendeu? Gente, se vocês um dia, se acontecer alguma coisa muito boa na vida de vocês, pode contar pra mim. Pode ter certeza que eu vou gritar junto com você de alegria. Eu amo ver meus irmãos bem. Eu quero ver você muito bem. Eu gosto de ver a pessoa bem, mas não melhor do que eu. Vai te catar, seu morcego tonto. Eu sei de uma história da fábrica, eu vi isso na fábrica, lá na Volkswagen. Tinha 2 funcionários que ganhavam R$5.000 e eles faziam a mesma coisa. Aí eles foram promovidos, os 2. E eles continuaram fazendo a mesma coisa. Só que um foi ganhar 9.800, o outro ganhou 7.500. O cara que ganhou 7.500 ficou bravo e pediu pra sair.
Porque ele achou injusto o outro ganhar 9. Mano, mas você ganhava 5 e passou a ganhar 7,5. Você teve 50% de aumento. Ele preferiu sair porque ele não suportou a inveja do outro estar ganhando mais do que ele. É um idiota. É um avestruz manco. Meu Deus do céu. Aí, a alegria desse cara é interessante por quê? Porque você olha, ele tem 100 ovelhas. Ele perdeu uma. Eu tava fazendo as contas aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora. De novo que eu esqueci os valores. Eu tava vendo aqui que uma ovelha custa mais ou menos R$350. É uma média de um filhotinho de ovelha. Se ele tinha 100 ovelhas, ele tinha na mão dele R$35 mil. Ele perdeu 350. Então ele ainda tinha R$34.650. É pouco. É muito pouquinho. Ele perder 1%. 1% é nada. 1%. O que é 1%, velho? Só que o que é interessante é que... É a quantidade de pessoas para as quais você pode contar que está feliz na vida. A Eliné disse que 1% é a quantidade de pessoas para as quais você pode contar as coisas boas da sua vida. Minha esposa é fera. Minha esposa é feroz. 1%. Quando a gente acha que Deus não se importa com as nossas necessidades, nós estamos menosprezando o amor de Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando. Quando você acha que Deus não se importa com as suas necessidades porque elas são pequenas, você está limitando quem Deus é. Quando você acha que o pouquinho que você tem, Deus não vai ligar para aquele seu problema porque ele é muito menor, porque tem aquela ideia assim, ai, por que Deus não se preocupa com as crianças na África? Por que Deus se preocupa com você e não com as crianças na África? Uma coisa não exclui a outra. Sabe como é hipócrita? Vou falar daquele... Eu sempre falo do bolo da Eliné. Eliné que... O bolo de churros dela. Ela recebeu muitas mensagens do tipo, nossa, Deus se preocupando com o bolo, mas não se preocupando com as crianças na África. Gente, o cuidado de Deus é individual. O cuidado com você não muda o cuidado dos outros. É porque a ideia que a pessoa tem é que se Deus está cuidando de uma coisa aqui, ele não consegue olhar o que está acontecendo lá. Não, ele não tem limites. Ele consegue observar todas as orações ao mesmo tempo. A onisciência dele permite que ele ouça todas as necessidades ao mesmo tempo. Agora, sabe o que eu acho engraçado dessa hipocrisia? Porque se a pessoa consegue um emprego, ela comemora. Ai, e cadê Deus que não cuida então dos desempregados? Tá entendendo a sua patifaria? Ah, não, mas daí ele vai lá e compra um carro. Aí ele comemora. O que eu vou falar? Ai, que absurdo. Você não tá se preocupando e Deus não se preocupa com os que andam a pé. Então você fica nessa inveja velada, escondida, disfarçada de preocupação com as crianças da África, mas na verdade você é um invejoso porque você queria ter intimidade com Deus que o outro tem. Então, Deus ele se importa com coisas pequenas. Esse cara, ele era um grande criador de ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas. Mas uma ovelhinha dele, porque ele não precisava. Eu tô falando que era pouco e não ia mudar. Gente, uma ovelha, para quem tem 100, não é nada. A não ser eu, né? Quando eu tenho 100 biscoitos e ele, né, come um, eu fico bravo, porque eu tô brincando, eu não fico não. O melhor da minha casa é dela. Mas Deus se importa com a coisa pequena. Agora aqui ele vai mostrar um outro tipo de cuidado. Aqui, ó. Quando o cuidado é algo grande. Quando a necessidade é algo grande. Verso 8. Qual mulher, tendo 10 dracmas... só um pause. Aqui, minha orelha tá coçando, gente. Cera. Não é cera. Cera é sua fuça. Cera na sua fuça. Entrou alguma coisa. Fez um rec. Acho que é uma... Cera. Se você falar cera de novo, Elinéia. Você acertou. Eu acertei o meu amendoim na boca dela. Só lembrou que meu dedo tava na frente, Daniel. Gente, eu taquei o amendoim e deu na goela dela. Seu anormal. Mexe com o profeta, viu? O profeta tá muito negativo. Ai, gente, desculpe bem. Desculpe entre aspas, porque foi divertido. Ela tá cuspindo a casquinha. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lanterna e varre a casa e busca com diligência até achar? Aqui tem muitos ensinos. Vamos lá devagarzinho. Primeiro, por que essa mulher tinha 10 moedas? Há quem diga que as 10 moedas são o dote dela. Então essa mulher tinha uma necessidade, que era casar. Que as solteiras não sofrem tanto, né? Você não sofre tanto, né? Não tá carentinha, não. Não tá assistindo Netflix e sonhando e dá beijinho na boca, né? Enfim.
essa mulher ela perdeu uma das dracmas, porque uma das dracmas faria muita falta para ela, porque ela não teria o dote completo. Então, diferentemente do cara que tinha 100 ovelhas e uma não mudaria muito, Deus se importou com aquilo, essa mulher, ela perdendo essa dracma não era o problema, a dracma. Mas o problema é que o conjunto das 10 dracmas eram o dote dela para que ela casasse. Então Deus ele se importou, não era com a dracma, mas era com a solução do problema muito maior. E que era o cumprimento da vontade de Deus na vida dessa mulher, que era que ela se casasse e se tornasse uma família em nome de Jesus, né? Então ela acende a luz e varre a casa e busca com diligência até encontrar. E encontrando, convoca as amigas dizendo: alegrai-vos porque já achei a dracma perdida. Agora eu quero trazer aqui para vocês uma coisa muito profunda. Primeiro, quem foi atrás, Elinéia? Quem foi atrás da ovelha perdida? O bom pastor. O bom pastor foi atrás da ovelha perdida. Como que a mulher encontrou a dracma? O que ela fez? Acendeu a luz. Então, quando você está perdido numa dúvida, quando você está perdido, quando você está sem saber o que fazer, quando você tropeça e se perde, Jesus Cristo vai atrás de você. O bom pastor vai atrás da ovelha. E como é que é esse ir atrás? Você vai estar andando na rua, alguém vai falar de Jesus com você. Ou você vai estar passando pela internet e você vai cair num vídeo de Jesus. Ou alguém vai fazer um post que vai mexer com você. Deus vai usar os seus laços de amor para te atrair de volta para casa. Porque você tropeçou e se afastou. É diferente do filho pródigo. O filho pródigo quis se afastar. Ele falou: eu quero ir embora. O pai não foi atrás do filho pródigo. A ovelha não. A ovelha o pai foi atrás. Por que o pai foi atrás de uma? Porque essa ovelha, ela tropeçou, ela errou, ela fez alguma coisa errada, mas ela não queria se afastar. Ela está afastada pela tristeza, ela está afastada pela culpa, ela está afastada pela zombaria, ela está afastada porque muitas vezes, caramba, sabe por que muitas vezes a 100ª ovelha não volta? Porque ao invés de encontrar amor, ela encontra o julgamento das outras 99. Então aquela ovelha triste, mas aquela ovelha sabia que ela não queria ficar sozinha no deserto. Ela queria voltar para estar com as outras ovelhas, ela não queria estar sozinha. Então essa ovelha o pastor vai atrás e pega e resgata. Porque Jesus é um Deus de resgate, ele não é um Deus de condenação, ele não é um Deus de morte, ele é um Deus de chance, ele é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Enquanto houver vida, há esperança. Ele vai atrás da ovelha. A dracma perdida é uma outra coisa curiosa, porque ela estava perdida, mas ela estava perdida dentro de casa. Ela não estava fora de casa, ela estava perdida dentro de casa. Isso mostra para mim aquele crente que está dentro da igreja, mas ele está perdido no entendimento e no conhecimento. Ele não sabe muito bem o que fazer, ele não sabe muito bem como acertar. E aí como é que ela acha ele? A luz. Qual é a luz na Bíblia? A luz aqui é 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim, ó, 2 Coríntios 4. Por isso, irmãos, 4:4. O Deus deste presente século, Deus com D minúsculo, tá? É o diabo aqui ele tá falando. Cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do evangelho. A luz do evangelho não é a palavra. A luz do evangelho é a revelação da palavra. Porque muitas vezes a dracma está perdida, mas ela conhece a palavra. Muitas vezes o cara está dentro da igreja, perdido, mas ele conhece as escrituras. O problema é que ainda não houve a manifestação, a revelação, o entendimento que vem quando a luz brilha. Quando a luz brilha, os seus olhos se abrem. E quando os seus olhos se abrem, você vê o que não dá para ser desvisto. Você pode até se afastar, como o filho pródigo. Mas você nunca vai se esquecer das experiências que você viveu com Deus. O que eu estou falando para vocês hoje, eu estou derramando para vocês a palavra de Deus. E esse tem um nível de entendimento, tem um nível de absorção. Agora, quando você é revelado para você, quando a luz brilha diretamente em você, é outro nível de revelação. Hoje você está colhendo do que Deus revelou para mim. Tá? Tudo que eu estou te falando, Deus revelou para mim e eu estou dividindo com vocês. Esse é um nível de revelação. Mas tem a revelação que vem direto para você, quando você se envolve com as escrituras. A maior revelação de Deus é Jesus, óbvio. E Jesus se revela em nós através da palavra.
Através da palavra ele vai se revelando a nós. E nós revelamos Jesus ao mundo através das boas obras e da pregação do evangelho. Olha que interessante. Deus se revela em Jesus, Jesus se revela em nós através do entendimento das escrituras, e nós nos revelamos Jesus ao povo através das boas obras e pregação do evangelho. Para que aí aconteça o quê? Para que neles brilhe também a luz do evangelho e Jesus Cristo se revele a eles também. É assim que funciona. Então a dracma ela estava perdida por falta de conhecimento e revelação da palavra. Então você vê, quando a ovelha se perde por tristeza, o pastor busca de volta. Quando a ovelha se perde por desconhecer, por ignorância, o conhecimento da palavra traz ela de volta. Mas quando o filho pródigo resolve fugir de casa, o pai não vai atrás do rebelde. Isso é forte. Eu estou dizendo isso porque são as 3 parábolas de Lucas 15. Está em sequência. Ele conta, em Lucas 15 ele conta a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, depois do filho pródigo. É interessante isso aqui. O triste Jesus resgata, o ignorante Jesus se revela, mas o rebelde Jesus não vai atrás. Não adianta você fazer birrinha com Deus. Ai Deus, se você não fizer isso, eu não volto mais para casa. Se você não me responder nas orações, eu não te adoro. Você vai ficar fazendo birra sozinho. E Deus não vai te responder. Deus não tem intimidade e comunhão com filhos birrentos. Mas corações quebrantados, esses ele não resiste nunca. E eu quero terminar com vocês lendo Lucas capítulo 15, Lucas 5. A gente acabou de ler o 15, vou ler o 5, porque eu tenho mais 10 minutinhos e eu termino aqui. Perdi você, cadê o texto? Jesus me ajude. Achei, é no 3. Jesus entrou num dos barcos que era o de Pedro e falou: Pedro, se afaste um pouquinho da terra. Se você me conhece e caminha comigo, você já está aprendendo a pescar as revelações dos pequenos detalhes. Olha aqui, Jesus entrou num barco, que era o barco de Pedro, e disse o quê? Se afaste um pouco da terra. O que isso quer dizer, Linéia? Tá ouvindo? Ah, não tá ouvindo? Perdeu. Se afaste um pouco da terra. Saia um pouco das coisas terrenas. Se esquece um pouco das coisas da terra. Quando você fica muito preso nas coisas da terra, a sua mente não consegue descansar nas coisas do céu. É muita preocupação, é muita comparação, é muita inveja. Eu tenho ódio do Instagram. Eu detesto o Instagram. Eu gosto muito do Facebook. Apesar de ser do mesmo dono, eu odeio o Instagram. Porque o Facebook ainda dá para ser útil. O Facebook ainda dá para você escrever o texto, dá para você fazer um ao vivo, né? Bem feito. O Instagram não. O Instagram é uma ode à vaidade. É o visual que importa. É fotinho ostentando, é peitinho de fora, é braço forte, é carro bonito, é viagem, é TBT de Europa. Isso que interessa. E a galera lá. E a galera seguindo. E a galera, eu quero ver a vida que eu não tenho pra eu invejar e sofrer. Eu quero ver o que eu não tenho pra eu ter inveja das coisas desse mundo. Eu quero ver os artistas ricos, milionários, transudos. Eu quero ver os transudos. Todos ferrados, famílias destruídas, vício em droga, mente contaminada e corrompida. As exceções, raríssimas exceções. Viciados em droga, viciados em curtida, desespero por aceitação, desespero por popularidade. Eles sobrevivem injetando na veia da carência existencial as curtidas e comentários e a bajulação do ser humano. Odeio o Instagram. E você faz isso. Você fica seguindo os artistinhas e aí você deita na sua cama, bota um pé em cima do outro e fica lá. Nossa, que merda de vida. Nossa, olha a minha vida. Nossa, eu sou uma ferrada. Nossa, ai meu Deus, será que um dia eu vou ter um carro desse, uma casa dessa? Será que um dia eu vou ter um corpo desse? Anta, você tem o céu, você tem o nome escrito no livro da vida, sabe? Você tem a salvação em Jesus Cristo. E você não dá valor. Você tem o mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus, e você não dá valor. Por que você não dá valor? Porque fica na terra. E é isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, afasta da terra. Afasta, senão você não consegue prestar atenção. Sua mente fica corrompida.
O TikTok é pior ainda. É idiota. Os adultos fazendo vozinha de criança, dublagem. Mamãe, você me dá pirulito? Ai, curte meu pirulito. Ai, agora tem aquele menino. Oi, Jéssica, tudo bem? Jéssica. Nossa. E aí ele mexe no cabelo. Sabe aquele, como é que é o nome dele, né? Mário? O Mário. Gente, aquele menino tem problemas sérios. Ai, oi Jéssica. Ai, nossa, que vergonha. Eu te vi no intervalo. Ai, Jéssica. Nossa, você quer sair comigo? Às 8? Vamos no shopping às 8? Não, o problema é que ele não é uma criança mais. O cara tem 20 anos de idade e ele fala igual uma criança de 12 para as criancinhas de 12 ficar pirada. E você, mãe? Tem um monte de criança apaixonada Mãe e por pai, vocês são dois tontos, porque vocês dão o celular pra criança não encher o saco de vocês, e elas ficam vendo esse menino besta aí, e aí aquele menino fica lá e a sua filha, ai, eu sou apaixonada pelo Mário. Oi, Jéssica, tudo bem? Ai, que vergonha de você, que vergonha. Ah, vai te catar, velho. Pedro, sai da terra. E assentando ensinava eles do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão, Simão, vai mais profundo, mais profundo. Então é interessante porque Jesus já tinha saído da região da terra, ele já estava no mar. Mas para Pedro, ele falou, Pedro, vai mais longe. Está perto ainda, eu quero você mais profundo. E aí Jesus vai com Pedro mais profundo. A revelação de Deus não é para quem está na terra. Jesus ele se revela para quem saiu da terra, mas ele se revela mais ainda para quem está mais longe. É uma questão daquilo que eu falei. A revelação a revelação é diretamente proporcional à demonstração de interesse. Aí tá lá. E aí no mar alto, no alto mar, aí vem a provisão sobrenatural. A provisão sobrenatural não está na terra. A provisão sobrenatural não está na praia, na frente ali. A provisão sobrenatural está no alto mar. Isso aqui é uma simbologia da profundidade, da intimidade. É eu e Jesus. Eu e ele, não sou eu. Não é eu e ele através de alguém. Estou recebendo Jesus através de alguém. Não. É eu receber diretamente de Jesus. É diretamente dele. E aí ele vem e fala, Pedro, lança as redes. E Pedro fala, olha Jesus. Me dá vontade de chorar. Olha Jesus, trabalhei a noite inteira. Não apanhei nada. Mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Não foi porque Pedro quis, mas foi por causa da palavra. Quando você estiver triste e você lê, por exemplo, a palavra dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, você vai crer nisso. Você não vai duvidar disso. Quando Jesus diz que está conosco para a gente não ter medo, você vai crer nisso. Quando você vê, por exemplo, o Salmo 37 dizendo, Davi dizendo, fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência passar fome, ou é o contrário. Você vai crer nisso. Quando você lê a palavra, por exemplo, aqui, ó, Filipenses 4,19, quando ele diz assim para vocês, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Eu vou crer nisso. Tem dias que eu tenho medo, tem dias que eu acho que não vai dar para pagar a conta. Tem dia que eu falo, será que vai dar? Será que eu vou conseguir pagar a conta de luz? Será que eu vou pagar a internet esse mês? Será? Vem esses medos, medo idiota, medo de, será que eu vou conseguir cuidar da Elinéia? Será que eu vou conseguir cuidar da minha casa? Será que se eu tiver um filho? Vem esses pensamentos. E aí vem Jesus e fala, Dani, sobre a minha palavra, lance a sua rede. A rede é um sinal de pescar comida. Pesque a comida, pesque o seu alimento, pesque o que vem de Deus na minha palavra. Então eu jogo a minha rede nas promessas do Senhor. E ali eu colho a paz que eu preciso. E eu colho o cuidado que eu preciso. Deus suprirá em Cristo todas as nossas necessidades. Aí o que acontece com Pedro? Para quem não sabe, eu acho difícil alguém não saber dessa passagem, mas Pedro colhe uma grande quantidade de peixes que chegou ao ponto de romper a rede. Só para quem está perguntando quem é o Mário, é esse carinha aqui, ó. Eu acho que é LZ Mário. Vai dar mais fama pro menino. Eu tenho vergonha alheia.
Acho que é esse aqui mesmo. Esse menino aqui. Esse menininho aqui, ó. Que fica fazendo os vídeos. Esse aqui. Eu tenho certeza que já viu esse menino. Eu não tenho nada contra ele, porque ele faz uma personagem. Mas a personagem que ele faz é péssima. Deus me livre. Não vou ficar dando muita corda pra ele. Vamos orar, gente, pra gente terminar? Tem 20 segundos do Instagram. Gente, manda um e-mail pra mim. daniel.saad@uol.com.br 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 Pra você receber a última crônica e a gente conversar se você precisar. E lá no finalzinho das crônicas, os dados, se você quiser abençoar essa obra. Ou não. Amém. Tá bom? Vamos orar, gente? Em nome de Jesus Cristo. Papai, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado pelo tanto que o Senhor é bom, Pai. Jesus, a gente não merece, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor abençoa, o Senhor guarda. E para que se cumpra o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o Senhor realiza até o sobrenatural se for necessário. Para que nunca falte nada aos que o temem. Como diz o Salmo 34, os que temem o Senhor não lhes falta nada. Até o leãozinho tem fome, até os filhos do leão passam necessidades, mas os seus filhos não falta nada. Pai, eu quero crer nisso, eu preciso descansar nisso, eu preciso me alegrar nisso. Que o Senhor nunca perdeu uma guerra. Nunca houve nenhuma guerra que o Senhor queria ganhar que o Senhor perdeu. Nunca. Nunca existiu algum propósito que o Senhor não conseguiu cumprir, suprir. Nunca houve uma vontade do Senhor que o Senhor quisesse que acontecesse, que alguém pudesse ter impedido. Não existe isso, não existe. E não é sobre a nossa vida que isso vai acontecer. O Senhor até hoje foi um pai fiel para todos os filhos. O Senhor até hoje foi um pai que supriu na vida de todos os filhos. Até hoje o Senhor foi um pai que consolou, que abençoou, que guardou, que protegeu, que fortaleceu, que animou, que usou, incentivou. E o Senhor será assim também na nossa vida, porque o Senhor não muda. O Senhor Jesus não muda. O mesmo Deus que fez chover maná no Egito, no deserto, né, na travessia do Egito. O mesmo Deus que fez sair água da rocha. O mesmo Deus que alimentou Elias com pássaros. O mesmo Deus que fez Pedro tirar uma moedinha da boca do peixe. É o mesmo Deus que fará o sobrenatural para que nós consigamos chegar de pé naquele último dia. No último dia onde nós ouviremos: bem-vindo, benditos do meu Pai. Obrigado, meu Jesus. Obrigado pelo seu amor. Amém.